Pessoal, boa noite. Estamos aqui com o Zanan. O Zanan, ele faz doutorado aqui na UFSCar e ele tem uma grande experiência aí com microserviços, tá? Então, ele vai ministrar essa aula aqui para a gente, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas e tal. E aí, esse vídeo, então, depois ele fica disponível, eu coloco lá no nosso canal da disciplina, beleza? Zanan, com você. Beleza. Bom, boa noite a todos aí. Então, muito obrigado pela presença, professor Walter, e pelo convite, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre microserviços, né? Uma breve introdução de o que é microserviços. Meu nome é o Artero Zanan, podem me chamar de Zanan. Qualquer dúvida aí, durante a aula, pode jogar aqui no chat. Bom, eu sou aluno de doutorado ali com o professor Walter, aqui na UFSCar. E eu fiz um mestrado aqui também, trabalhando com machine learning, arquitetura de software. E hoje eu estou focado bastante em checagem de arquitetura em microserviços, nesse tipo de arquitetura, né? E também sou back-end engineer lá na IntelliPost. Lá a gente trabalha diariamente com microserviços e tecnologias que estão envolvidas nesse meio. E hoje a gente vai falar um pouco de microserviços, entender um pouco, né? Tá tão ponto ali, entender um pouco de o que são microserviços, onde que se aplica, onde que não se aplica, o contexto, né? Como os sistemas em geral são desenvolvidos, as vantagens e desvantagens de utilizar esse tipo de arquitetura, e no final ali uma sessão de perguntas e respostas. Antes de começar, eu queria que vocês pudessem jogar aqui no chat quem sabe ou já trabalhou com microserviços, quem já trabalhou, quem trabalha com microserviços, quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar. Se vocês puderem jogar aí no chat, só para eu ter uma noção, mais ou menos, como que a gente está falando aqui. Beleza? Boa. Vitória já ouviu falar ali, ó. Boa, Vitória. Ó, o Caio já. Então, temos aí. Boa, Caio. Boa. Bom, beleza. Boa. Beleza, Martim. Boa, Lucas. Bom, então alguns já ouviram falar, outros já trabalham ali, né? A ideia é ser um conteúdo introdutório a microserviço, a gente não vai entrar profundamente nas tecnologias, né? Até porque é um tema bem complexo e bem amplo. Cara, é muito amplo e muito difícil da gente falar tudo sobre microserviços em uma aula, talvez até em uma disciplina, né? Então, a gente vai falar aqui, de forma geral, quais são as vantagens e desvantagens. Bom, e aí, eu queria começar com um e-mail aqui, né? Eu queria começar com, talvez, um cenário um pouco real. Eu não sei se vocês já compraram algumas coisas ali na Amazon ou em outro marketplace, que quando você faz a compra, você não recebe um e-mail falando que a sua compra foi confirmada. Você recebe um e-mail ali, a sua compra é confirmada, você entra no site, informa os seus dados de pagamento, e daqui a pouco você recebe um e-mail dizendo que o seu pedido foi confirmado e que o seu pedido está sendo processado, né? Então, na verdade, o seu pedido ainda não foi feito de fato, né? A compra em si, ela não foi feita. E aí passa um tempo, você recebe um e-mail falando que o pagamento foi confirmado, né? E depois com esse pagamento confirmado, você recebe outro e-mail dizendo que o seu pedido está sendo processado, o seu pedido está sendo embalado, o seu pedido saiu da transportadora. E assim você vai indo, né? Então, um ponto muito importante é pensar aqui nesse primeiro e-mail, que do momento que você faz a compra, você simplesmente recebe uma confirmação de intenção de compra. A sua compra ela foi registrada, a sua intenção de compra ela foi registrada aqui com a gente. E a gente vai processar e daqui a pouco a gente fala para você que se deu certo ou deu errado.
Então, vamos voltar um pouco, tentar entender por que a Amazon faz isso, né? Qual que é o fluxo seguido pela Amazon? E vamos voltar um pouco e vamos pensar como que a gente pode fazer esse fluxo de uma forma mais simples, né? E hoje a gente sabe que uma forma bem comum de desenvolvimento é o que a gente chama ali de sistemas monolíticos, né? Sistemas que toda a lógica do sistema ela está englobada dentro de um único módulo, roda em um único servidor ou em vários servidores, mas toda a lógica roda em um único processo, né? Então a gente chama isso de sistemas monolíticos, né? E, em geral, como que funciona esses sistemas monolíticos? A gente recebe ali, vamos pensar nesse caso da Amazon, né, no sistema de marketplace ali de vendas online, a gente recebe uma requisição do cliente web ali, pode ser qualquer cliente. A gente tem um sistema monolítico aqui, que é o nosso web service, e toda a lógica da compra de carrinho, de envio de e-mail, está aqui dentro, né? Então, ele se comunica com o banco de dados, então as respostas, as requests entram aqui, ele processa tudo que tem que processar e dá a resposta ali para o cliente. Então, assim, pensando nisso, esse sistema ele também se comunica com outros serviços, né? Então, ele se comunica ali com o serviço de pagamentos, comunica com o banco de dados. Então, o ponto aqui é, eu faço uma request, eu faço uma compra, esse web service, ele recebe essa compra, ele recebe essa request, ele faz o que ele tem que fazer, enquanto isso, o sistema, o cliente, ele está aguardando lá na tela. Tá? Então, ele vai fazer todo o processamento e vai enviar aqui a resposta dizendo se a compra deu certo ou deu errado. Isso é o jeito mais tradicional, né? Não é necessariamente aquele jeito que a Amazon faz, tá? A gente vai chegar ali. Mas, por enquanto, vamos pensar num sistema sequencial ali, num fluxo sequencial que a gente envia uma compra, processa o que tem que processar, retorna para o cliente. Como que isso aí talvez se materialize em código, tá? Vamos pensar aqui. A gente tem um serviço ali dentro, um módulo ali dentro do nosso monolito de efetuar compra, né? Então, a requisição ela sai lá do cliente web, ele entra aqui, né, pelos controllers, pelos services, todas as camadas que tem ali no seu monolito, e aí a gente começa a fazer aqui uma sequência, né? Então a gente verifica se tem no estoque, a gente reserva o produto, a gente verifica se tem no estoque, né? Se não tiver, a gente já lança o erro, a gente reserva o produto, a gente faz o pagamento, a gente vem aqui e efetua a compra em si, né? Registra a compra em si, vai ali no sistema de logística, né? Que está integrado e faz o despacho dessa compra, e depois envia o e-mail lá no final dizendo que a compra foi feita ou não, tá? E qual que é o ponto aqui? Vamos pensar que a gente está desenvolvendo um sistema monolítico e a gente recebe essa compra e o cliente ele tem que esperar. Enquanto tudo isso aqui não for processado, o cliente está lá esperando na tela, tá? Ele está lá esperando e aí no final vai dar, olha, sua compra foi feita e depois você só envia um e-mail de confirmação, foi feita ou não. Bom, não pode falhar isso aqui, né? Então, beleza, eu tenho aqui, por exemplo, um ponto importante. Aqui eu tenho imagine que essa função aqui de rollback, se der alguma coisa errada aqui, ela vai fazer rollback. Então, estamos tratando o erro, estamos fazendo a sequência certinha. Então, isso daqui não pode dar erro, certo? E a gente sabe que se pode dar errado, dará, né? Lei de Murphy ali, que pode, se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Imagine que você recebeu uma nova compra, você verificou ali se tem estoque, fez a reserva do produto, efetuou o pagamento, efetuou a compra, fez o despacho da compra e foi enviar o e-mail. Nesse momento aqui de enviar o e-mail, o módulo de e-mail implementado dentro desse sistema monolítico, ele estava fora do ar. E aí o que deu? E aí lançou um erro, fez o rollback de tudo, a compra não foi finalizada e o cliente ficou esperando até que no final minha compra não foi realizada. Isso aqui, o que gera? Isso aqui gera prejuízo, né? O cliente, talvez a primeira vez que ele tentou, ele não vai tentar de novo fazer a compra, vai gerar uma insatisfação com o sistema. Isso aqui pode gerar N problemas que a gente sabe ali que pode acontecer com o cliente.
Então, a gente tem um acoplamento muito alto entre esses módulos, né? Então, se um aqui der certo, se um der errado, aliás, se um der errado, a gente tem que fazer o rollback de tudo e a compra não é finalizada. E isso pode acontecer com o sistema de e-mail, isso pode acontecer com esse verificar estoque, com qualquer um desses módulos aqui. Então, a gente tem um acoplamento entre os serviços e os módulos que estão sendo executados. Esse é o primeiro problema. Agora, imagina outro cenário, né? O cenário onde eu tenho o meu sistema rodando com um usuário. Então, tem um usuário ali, ele faz uma compra, chega aqui no meu web service, eu faço o que eu tenho que fazer e retorno para ele. Aí eu tenho dois usuários agora. Então, dois usuários simultâneos, né? Então, dois usuários simultâneos começam a fazer requests aqui para o meu servidor, eu executo tudo que eu tenho que executar e retorno para eles ali se deu certo ou deu errado. E aí eu começo a aumentar. E aí eu tenho 1.000 usuários. De repente eu tenho 3.000 usuários. Tenho 4.000 usuários. E o que vai acontecer? Vamos pensar que o que está consumindo a maior parte do consumo de memória, ele vem aqui do efetuar pagamento. Vamos pensar que esse é o cara que está efetuando pagamento. Quando eu tenho um sistema dessa forma, que eu tenho que fazer, eu tenho que escalar isso daqui para receber várias requisições, o que acontece? Eu tenho que escalar o sistema como um todo. E eu sei que, no fundo, o que está gerando essa lentidão, o que está gerando maior consumo de memória é o sistema de pagamento. Então, eu não consigo escalar somente esse sistema de pagamento. Por quê? Porque isso tudo aqui está acoplado, isso tudo aqui faz parte de um único sistema, está rodando dentro de um único processo. Então, eu não consigo replicar, fazer réplicas verticais aqui, né? Escalar verticalmente esse sistema, né? Então, você acaba, muitas vezes, fazendo na verdade, escalar horizontalmente, eu falei verticalmente, né? Então, muitas vezes, você vai ter que escalar verticalmente, né? Aumentando o CPU, aumentando memória, e horizontalmente também fazendo réplicas ali do seu servidor. Então, isso aqui fica difícil de escalar, e muitas vezes você está escalando por causa de um ponto que ele está, como ele está acoplado, você não consegue separar e escalar de uma forma mais inteligente. Então, a gente tem ali uma dificuldade de escalar também. Vamos pensar em outro ponto. O sistema ele começa a crescer bastante, né? Então, quando você tinha lá no usuário, o seu sistema simplesmente fechava uma compra. De repente, você começa a ter 2, 3 usuários, você vai crescendo o seu code base também para oferecer outras funcionalidades do seu sistema, né? Então, você começa ali no início do sistema, você tinha um programador. Depois, 2 meses depois, você tem 2. Depois, 3 programadores. 4 meses depois, você tem 5. 1 ano, você tem 20 programadores, 20 pessoas ali fazendo commits no mesmo codebase, né? E a gente sabe que isso é ruim. Para quem trabalha aí no dia a dia, a gente sabe que fazer commits aí, 50 pessoas fazendo commits no mesmo repositório, é conflito todo dia, é coisa que deveria ser mediado e não foi. Então isso daí gera um problema também. E aí, o seu sistema, ele começa a crescer, né? Então, ele começa a crescer, ele começa a aumentar a complexidade, ele começa a ter mais código, né? Então, olha, então agora, se eu tenho mais funcionalidades, mais complexidade, eu tenho mais código, mais commits, mais deploys mais lentos, né? Então, quanto mais eu vou adicionando coisas ali, mais testes, mais os testes eles executam de forma mais lenta, eu tenho mais pessoas fazendo commits nesse repositório, e aquilo que era bonitinho lá no início, que eu tinha 2, 3 programadores fazendo um sistema bonitinho, todo arrumadinho, de repente começa a virar uma coisa incontrolável, né? A complexidade incontrolável, a força que você tem que fazer para executar os códigos, fazer deploy, ela acaba aumentando também. Então, isso daí também a gente acaba gerando alguns débitos técnicos, né? E aí você também tem pouca liberdade, né, de implementar as coisas
de acordo com o que você precisa, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia, por exemplo, eu fazer aqui o envio de e-mail, talvez eu tenha uma biblioteca muito mais madura em, sei lá, Node.js, que minha equipe sabe mexer, mas o sistema ele foi desenvolvido em Java. Então, como ele foi desenvolvido em Java, eu tenho que fazer tudo em Java, porque eu não posso usar aquela outra lib que minha equipe sabe que ela é melhor, ou alguma linguagem que suporta mais porrada, que ela é mais fácil de escalar, né? A gente tem Go aí como exemplo. Então, muitas vezes você fica preso a uma única linguagem, a uma única tecnologia. Você não consegue fazer isso aí. Escolher a melhor tecnologia para cada probleminha dentro do seu sistema, né? Então, você tem testes mais demorados, como eu falei, deploys mais lentos. Bom, agora uma dúvida que fica aqui. Nesse fluxo aqui, o que é importante nesse momento? É o usuário fechar a compra. Será que o e-mail precisa ser enviado nesse momento, nesse exato momento aqui? Será que eu não conseguiria enviar esse e-mail depois, postergar o envio desse e-mail, separar o envio desse e-mail em outro sistema para ficar mais fácil, mais desacoplado? E aí tem uma frase que eu acredito muito nela, né? E se ninguém disse essa frase, fique gravado que eu disse primeiro. Então, toda ciência ela nasce a partir de um problema mal resolvido ou mal entendido, né? Então, você muitas vezes tem problemas mal resolvidos ou mal entendidos, e não é diferente, né, com a computação. Então, nasce aí um novo, não é novo, exatamente nasceu 4 anos atrás, né? Já é um tema velho ali, mas a gente nasce aqui com os bonitos microserviços, né? Os famosos microserviços. E o que são esses microserviços, né? Pegando uma definição aqui do Newman, microserviços são serviços que podem ser implantados de forma independente. Presta atenção aqui nessa palavra independente, que são modelados em torno do domínio de negócio. Eles se comunicam entre si por meio de redes e oferecem diversos modos de resolver um problema que você pode enfrentar, né? Então, essa palavra aqui, independente, ela é muito interessante, porque a ideia do microserviço é você pegar e você ter todo a história do usuário, né? Tudo aquilo, o fluxo que você precisa para executar uma única tarefa, que você executava tudo aqui dentro do monolítico, né? Do sistema monolítico. Agora você separa isso em microserviços, você separa isso em serviços diferentes, são sistemas diferentes. São sistemas que se comunicam entre si para executar uma comunicação, né? Então, essa ação de fazer uma nova compra, ela é dividida em vários serviços, né? Então, vários serviços cada um vai executar uma parte específica, bem relacionada à lógica ali do domínio, como a definição falou para a gente, e vai executar só aquilo. Mas quando eles executam em conjunto, eles acabam executando essa nova compra aqui, né? Que estava somente dentro desse monolítico. Outra definição interessante aqui, que está lá no blog da Amazon, é que microserviços são uma abordagem arquitetônica e organizacional do desenvolvimento de software, na qual o software consiste em pequenos serviços independentes, pequenos serviços independentes, que se comunicam usando APIs bem definidas, né? Então, como eu falei, eles são independentes porque eles fazem coisas específicas e eles não sabem o que o outro faz. Nem sempre isso é verdade, mas a ideia é essa. E eles se comunicam entre si, isso, autocoesão, e eles se comunicam entre si para executar uma tarefa maior, né? Então, e esses serviços, eles pertencem a pequenas equipes autossuficientes, né? Então, é aquela ideia lá, se o serviço ele é coeso, né? Ele faz uma única coisa, e essa coisa ela é bem específica daquele domínio, talvez você precise de uma equipe menor, uma equipe que ela saiba exatamente, somente, ela não pode saber outras coisas, né? Mas ela sabe exatamente o que aquele microserviço deve fazer. Então, ela expõe formas de comunicação para outros microserviços e outros que fazem outras coisas bem
se comunicam com esses microserviços aqui, né? Então, é aquela ideia, cada um tem uma formação, entre aspas aqui, né? Cada um tem uma formação. Então, se você precisa de um médico, você vai lá na pessoa que entende muito de medicina. Você vai, agora eu preciso de alguém que faça determinada tarefa para mim. Então, eu vou na pessoa que sabe muito bem aquela tarefa. Tá rápido mais? Tô falando rápido, Pessoal, lembrem que pode perguntar no meio, tá? Isso. Quiser parar, perguntar, fazer algum comentário, fica à vontade, pessoal. Bom, e aí a gente começa a enxergar esses microserviços, né, de uma forma... Essa é uma figura que eu gosto bastante, ela está lá no blog do Martin Fowler, que ele mostra, né, então, um microserviço, um sistema monolítico, né, ele faz várias coisas, né, então imagine que isso aqui esse quadradinho, esse primeiro quadradinho aqui é um sistema, e cada figurinha dessa aqui é uma coisa que ele executa, né, então ele executa aqui o envio de e-mail, ele executa aqui o processamento de nota fiscal, o controle de estoque, ele executa o login do usuário, o registro do usuário, né, o cadastro de nova compra. Então, quando eu começo a ter muitas requisições, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo tendo que gerar uma nova instância de todo esse serviço, de todo esse monolito aqui, todo esse sistema. Então, eu gero uma nova instância. Então, se eu tenho mais usuários chegando, eu gero uma outra instância. Se eu tenho mais usuários chegando, eu gero uma outra instância. Isso daqui acaba sendo caro, tá? Muitas vezes você precisa escalar simplesmente porque essa funcionalidade amarelinha aqui, né, meio laranjada, é a que está mais consumindo. Então, se eu tivesse a possibilidade de escalar só ela, eu poderia ter só uma dessa, e eu escalaria essa daqui de uma forma mais inteligente, né? Então, essa é a ideia do microserviço. Então, você tem vários, você escala, você espalha nessas funcionalidades aqui em diversos serviços e eles se comunicam entre si. Então, de acordo com a necessidade, eu fico mais fácil de eu escalar aqui com o que eu preciso. Bom, então, esses microserviços, depois que eles são ali espalhados, eles são implementados em diversos microserviços, né? Então, eles vão se comunicar entre si para executar algo que a gente queira, né? Então, eles podem se comunicar via HTTP simples mesmo, né? O REST, GraphQL, não sei. E uma coisa legal que por exemplo, eu posso implementar um microserviço de compra em Java, eu posso implementar um serviço de produto em Go, o serviço de estoque em Python, o serviço de logística em Node, o serviço de e-mail aqui em Python também, gosto de Python e Node. Então, cada microserviço desse executa perceba que cada microserviço ele executa uma ação específica, né? Então, o serviço de e-mail. Esse serviço aqui, ele é um sistema novo, é como se fosse um sistema especializado, né? Como se fosse, né? Ele é um sistema especializado em enviar e-mail. É a única coisa que ele faz. Então, quem quer enviar um e-mail, ao invés de falar assim, eu vou enviar o e-mail, eu vou pedir para que esse serviço ele envie um e-mail para mim. Então, quando chega aqui uma nova ordem de compra, eu preciso enviar o e-mail, ao invés de eu enviar, eu vou pedir para que aquele serviço envie esse e-mail para mim. Então, se a gente pega isso daqui, essas chamadas de módulos, elas acabam virando chamadas HTTP, né? Então, olha, eu estou fazendo aqui uma chamada HTTP, que verifica aqui, eu pego o serviço de estoque e verifico se existe estoque. Aí ele me retorna alguma coisa ali. Aí eu pego o reservar produto, o serviço de reservar produto, eu faço uma nova chamada HTTP para esse serviço e ele responde para mim. Então eu faço uma nova chamada HTTP, responde para mim e da mesma forma aqui para o e-mail. Beleza? Então, assim, isso tem algumas vantagens, né? Então você tem serviços independentes, né? Esse serviço aqui, ele não sabe nada da lógica de estoque. Esse serviço de e-mail aqui, ele não sabe nada da lógica de estoque.
ele não sabe nada da lógica de produto, não sabe nada da lógica de compra, então é um serviço bem coeso, que só sabe fazer, a única coisa que ele sabe é enviar e-mail. Então são serviços independentes. São equipes menores, né? Você tem equipes mais coesas, menores ali trabalhando nesses microserviços, deploys mais rápidos, né? Testes mais rápidos. Você tem uma certa liberdade em escolher qual é a melhor linguagem, qual é a melhor tecnologia para cada microserviço. Você tem uma facilidade, ali, como eu disse, de escalar horizontalmente, né? Então você pode replicar exatamente aquilo que você está precisando, não precisa replicar o serviço como um todo. Serviços mais coesos e os testes acabam executando aqui de forma mais rápida. Mas beleza, aqui a gente está fazendo chamadas HTTP, né? E a gente sabe que uma das coisas que não é confiável é rede. Rede, ela não é confiável. Então, o que pode acontecer? Eu estou aqui seguindo o meu fluxo normalmente, fazendo uma chamada HTTP para cá, fazendo uma chamada HTTP para cá, e aqui chegou no e-mail, eu fiz uma chamada HTTP para o envio de e-mail. Da mesma forma como o meu módulo ele falhou, o meu serviço também aqui de rede ele pode falhar, né? Então, esse serviço aqui pode estar fora do ar. Qual que é a diferença? A diferença é que a compra ela já foi feita, né? Não vai fazer rollback de tudo, ela não precisa fazer rollback de tudo. A compra já foi feita, o e-mail eu posso escolher descartar. Se não deu certo enviar o e-mail, beleza, cara. Aí, vida que segue. Não, é melhor a gente não enviar o e-mail do que perder a compra, né? Então, isso aqui é muito de decisão de como você está implementando o seu sistema. E aí, se a gente começa a fazer esses tipos de comunicação no HTTP, isso aqui acaba se tornando, de certa forma, o que a gente chama de monolito distribuído, né? Porque você acaba seguindo uma lógica síncrona, né? Síncrona no sentido de que eu estou fazendo uma chamada e esperando, fazendo uma chamada e esperando. E eu tenho que esperar todo esse processamento terminar para a minha compra ser finalizada. Da mesma forma como o usuário esperava que essa nova compra ela fosse processada como um todo, para que ele recebesse essa confirmação, ele vai ter que esperar aqui de novo. Então, é tela travada até que essa compra ela seja finalizada. E aí entra, né, mais um problema aqui dos microserviços. Já é um problema aqui que a gente precisa resolver de outra forma. E uma forma que a gente pode resolver é começar a usar outro tipo de comunicação que não seja necessariamente HTTP. E aí a gente começa a entrar num tipo de comunicação que é uma comunicação assíncrona, né? E o que é uma comunicação assíncrona? A comunicação assíncrona é eu requisito, né, de forma bem simples assim, eu requisito algo e eu simplesmente não sei se aquele algo que eu requisitei, né, se aquele envio de e-mail, por exemplo, que eu requisitei, ele vai ser enviado ou não. Eu simplesmente pedi para que ele fosse enviasse um e-mail para mim e beleza, eu já pedi e agora é problema dele, né? Então, a comunicação assíncrona é meio isso. Então, eu simplesmente requisito e eu espero que quem for executar aquela tarefa, execute da forma como ele foi planejada. Então, a gente usa para isso alguns message brokers, né? Então, tem vários mercados aí, Kafka, a SQS, Rabbit. Então, isso aqui tem várias tecnologias aqui, não vou entrar muito no mérito das tecnologias, mas a ideia é, eu recebi uma requisição de compra aqui no meu servidor, o que eu vou fazer? Eu vou publicar uma mensagem nesse message broker e já vou responder para o usuário, a sua compra está sendo processada. Agora, daqui para frente, não é mais problema. Então, eu já posso destravar a tela do usuário e informar para ele, olha, a sua compra está sendo processada. Se der tudo certo, eu vou te enviar um e-mail de confirmação. Que é meio que, voltando lá, né? É meio que a Amazon faz. Então, aquele código grandão de nova compra, né, que eu tenho que esperar todo mundo, o que ele acaba virando? Ele acaba virando uma nova compra, uma publicação de mensagem. Então, eu recebi uma ordem de nova compra, eu publico em um tópico ou em uma fila específica, né? Eu não vou entrar muito aqui nesses detalhes de fila, o que são filas, o que são tópicos, o que é PubSub e tudo, mas é como se fosse, pensa como se fosse um balde, onde eu jogo alguma coisa ali dentro e simplesmente deixo ali.
outra pessoa vai vir, vai consumir, vai pegar daquele balde e vai processar ela, tá? Então, pensa dessa forma. Então, pensa que na compra, chegou uma nova compra, eu pego o meu Message Broker, publico uma nova compra aqui nesse tópico específico, nova compra. E o que vai acontecer? Eu já posso, nesse momento aqui, eu já volto para o usuário lá e falo, olha, sua compra está sendo processada. E aí, o que vai acontecer? Quando eu publico aqui nesse Message Broker, então, nesse tópico específico aqui de nova compra, esse serviço aqui vai consumir essa mensagem, fazer o processamento que ele precisa fazer e vai publicar uma mensagem em outro tópico, né? Então, ele pode ser no tópico de pagamento. E aí, quem está consumindo o tópico de pagamento? O serviço de pagamento. Então, o serviço de pagamento vai consumir esse novo pagamento, né, nesse tópico de novo pagamento, fazer o processamento que ele precisa e vai publicar em outro tópico. Então, ele vai lá publica no tópico de reservar produtos, por exemplo. E aí ele publica, ele consome, faz o processamento que ele precisa fazer e ele simplesmente publica depois ali em outro tópico. Qual que é a vantagem disso? Nesse momento aqui, vamos pensar que quem subiu, a equipe responsável pelo serviço de compra, fez um deploy com um serviço de compra com um bug, tá? Ele está quebrando ali. Sempre que eu faço alguma coisa, sempre que eu tenho uma nova compra, ele ali, em algum momento dá um bug, então ele não consegue fechar a compra. Qual que é a vantagem disso, tá? Desse tipo de comunicação? Nesse momento aqui, ele publicou, né? O nosso web service aqui, ele publicou no broker de nova compra. Ele não sabe, né? Então, aquilo de serviços independentes, ele não sabe quem que vai consumir esse tópico aqui. Para ele, pode ser qualquer um desses. O importante é que alguém consuma em algum momento. E aí, quando esse cara aqui está com algum problema e ele não consegue consumir, essa mensagem ela é retida aqui. Ela não é perdida. Ela é retida aqui até que o serviço de nova compra ele seja corrigido, feito um novo deploy. Quando isso acontece, então segue o fluxo normal. E aí, nesse fluxo, sei lá, o serviço de e-mail está com problema, que é o último lá. Até então, a compra já foi feita, ela já pode seguir o carrinho, ela já pode seguir o fluxo dela normal, já pode ir para a transportadora, já pode chegar na sua casa, só não vai receber o e-mail, né? Provavelmente vão corrigir antes, mas no último caso, no caso extremo, você não recebeu o e-mail, mas recebeu ali a sua compra, né? Que é o mais importante. Então, você consegue fazer isso. Você consegue, por exemplo, vamos pensar no serviço de pagamento. Consumiu uma nova mensagem. Tentou fazer o pagamento lá no sistema de cartão de crédito. Nesse momento, o seu sistema de cartão de crédito, vamos pensar da Mastercard, Visa, alguma coisa do tipo, está fora do ar. Aí o que aconteceu? Ele falou, eu não consegui processar essa mensagem. Então, eu vou deixar ela aqui no tópico por enquanto, até eu conseguir de novo. Aí, daqui 10 minutos, ele tenta de novo. Então, eu consigo fazer retentativas, né? Estratégias de retry aqui nesses microserviços, a comunicação entre esses microserviços, e não perco aquela mensagem, né? Então, a minha mensagem, o meu fluxo, ele segue normalmente até lá no e-mail, e isso daqui é bem legal, você consegue fazer retentativas e tudo mais, você não perde, o importante é que você não perdeu a compra, tá? E aí, é onde que entra aquele fluxo inicial lá que a gente mostrou lá da Amazon, né? Então, ela recebe uma mensagem de nova compra, executa o fluxo que ela tem que executar e te envia o e-mail no final. Então, é meio que isso que ela faz. É por isso que ela te envia esse e-mail já no final, ou depois que o pagamento é confirmado, depois que o pedido é confirmado, depois que o pedido saiu para entrega. Então, ela faz esse tipo de processamento, né? O processamento assíncrono. Beleza, mas isso é só flores, né? Então, por que se é tão bom, por que nem todo mundo usa? Por que a gente não
tem Zana, isso. Oi, deixa eu falar um negócio. pode falar. Volta fazendo favor no slide que tem a figura. Aí. Pessoal, eu não sei se vocês não responderam porque vocês realmente não ficaram em dúvida, tá? Mas vocês não imaginam qual é o padrão de projeto que assim acaba sendo mais aderente a esse tipo de comportamento aí? Parece o Observer, né? Isso, exatamente, né? Então perceba que o padrão Observer, né, ele ocorre, tá, em nível de granularidade mais baixo, quando você está, por exemplo, falando ali, né, de classes, né, mesmo e tal, mas aqui, tá, isso aqui, nós estamos conversando em nível arquitetural, né, então tem um broker no meio, né, o servidor web publica, né, quer dizer, ele manda uma mensagem ali para o broker, e aí os serviços que estão em volta, eles ficam o quê? Ficam observando, tá? Eles ficam também o quê? Ouvindo, né? Então, o conceito do listener também é a mesma coisa que o padrão observer. Tá? Então, perceba que o padrão observer, por ser um padrão, o conceito, né? Ele acaba aparecendo desde baixo nível até, né, em nível arquitetural. Então, é isso aí. Aproveitando o gancho, posso perguntar uma coisa? Essa figura aí eu achei bem interessante. Eu fiquei com dúvida no como que se dá a comunicação tanto dos microserviços com o Message Broker quanto do servidor com o Message Broker. Porque, tipo, a princípio, na figura anterior, acho que você tinha mostrado que o cliente se comunica de forma uniforme com o servidor, né? Mas o servidor diretamente com cada microserviço. Enquanto que aí o servidor parece se comunicar de maneira uniforme já com o Message Broker. Estou pensando se esse servidor ele é uma fachada, puramente uma fachada para o Message Broker, para os microserviços, ou se ele é, tipo, uma parte de um monolito que está junto com uma arquitetura de microserviços, entendeu? Se é uma composição de ambos ou o quê, entendeu? Tá, pô. Bom, você falou do fachada aí, né? Ele seria aqui um proxy, quase um proxy, né? Para esse Message Broker, né? Ele simplesmente recebe requisições, ele é responsável por receber requisições do web, processar essas requisições e publicar ali no broker, né? Então, esse é o papel dele aqui nessa arquitetura. Então, sempre que ele recebe uma requisição aqui do cliente, ele publica isso daqui, ele publica nesse Message Broker, e aí você usa diversas estratégias para que esse Message Broker ele esteja sempre disponível, né? Então, você utiliza várias estratégias, né? Tem N estratégias aqui para fazer isso, mas você utiliza, espera que ele esteja sempre disponível e publica. Uma vez que você publica, é quando você a requisição entre web server e message broker, ela publiquei, deu ok, minha parte está feita. Então ele só retorna por aqui para o cliente web, né? A partir daí, ele não tem mais uma comunicação, a mensagem, ela não segue mais esse fluxo aqui de comunicação, né? Você tem aqui uma chamada para cá, uma chamada para cá, uma chamada para cá. Eu não queria nem entrar muito nesse detalhe, mas a gente chama isso aqui de orquestração, né? O que é orquestração? Você tem um cara aqui que seria esse web service, ele orquestra o fluxo da chamada. Então ele vai falar, primeiro chama aqui, pega essa mensagem, a resposta, faz outra chamada aqui, faz outra chamada aqui. Então perceba que ele está orquestrando esse fluxo de mensagem. Aqui não. Aqui, essa mensagem, ela é coreografada, cada um sabe fazer alguma coisa, né? Então, quando eu publico, o compra service, ele sabe o que ele deve fazer. O produto service, ele sabe o que ele deve fazer. Então, ele não precisa de uma intervenção desse web service. Ele precisa apenas ser notificado, ou ele precisa apenas buscar ali no Message Broker, né? Se existe uma nova mensagem para ele consumir. Para ele consumir, se tem essa nova mensagem, ele consome essa nova mensagem, faz o processamento, aquilo que, né, faz a dança que ele sabe fazer, né, faz o processamento e termina o processamento dele. Então, a parte dele está feita. Ele não sabe mais, ele não tem noção, né, esses microserviços aqui, no fundo, eles não se conhecem. Eles não sabem que o compra service, não sabem que o product service existe,
não sabe que o Logística Service existe, né? O que ele sabe existe um broker. O único meio de comunicação que eu tenho aqui é o broker. Eu tenho que me preocupar com ele. Eu não sei se ficou claro. Não, eu achei muito interessante essa figura, e sua explicação também. Me lembrou, tipo, uma analogia bem forte com linha de produção mesmo, né? Com uma esteira de produção em que a mensagem está ali e cada parte dos serviços vai estar responsável pela sua parte na linha de produção. Isso, E só vai pegar os objetos naquela altura da linha de produção. Uhum. Eu fiquei com dúvida só, tipo, a comunicação do web server com o message broker é por HTTP, via de regra? Não. É a MQP. NTP, tá. A MQP. É outro protocolo, né? Então, você pode... tem como, tá? Em geral, os message brokers eles oferecem também APIs que você publica usando HTTP. Tá? Então, assim, você pode usar gRPC, você pode usar HTTP, você pode usar MQP, né? Então, a forma... Essa comunicação aqui, ó, em geral, ela é a MQP, né? Então, você pode fazer isso aqui de MQP também, ou HTTP, ou RPC, gRPC, né? Ou outra forma aqui que o Message Broker oferece. E aí vai muito da lib que você está usando, né? Do Message Broker que você está usando, né? Então, depende aqui de como foi implementado, tá? Legal. Ficou claro? Uhum. Sim, Boa. obrigado. Boa. Se alguém tiver... Aproveitando, posso perguntar uma coisa também? Opa, vai lá. Minha dúvida é quanto à comunicação dos microserviços entre si, porque você falou, né, o serviço que manda o e-mail não tem que saber nada do serviço que faz a compra. Isso. Mas eu fiquei pensando, ainda assim, o microserviço que faz as compras não tem que enviar, por exemplo, o recibo da compra por e-mail para ele saber o que botar no e-mail que vai enviar, então não tem ainda um certo acoplamento entre eles? Boa. Isso aí esse é um ponto bem interessante, tá? Que no fundo, a gente fala assim, é totalmente independente? Do ponto de vista de que eles não se conhecem, tá? É totalmente independente, sim. O único ponto aqui é que eles conhecem o Message Broker, né? Pensa nos tópicos, né? Como se fossem portas. Pensa uma casa com N portas, né? Você tem 4 portas. E cada serviço vai ficar escutando falar em porta aqui, né? Nesse contexto é complicado, mas pensa assim, uma casa que tem N portas, né? Tem 10 portas ali. Cada serviço fica ali escutando uma porta. Então, se a primeira porta é aberta, é para um microserviço específico, tá? Então, ele só vai ficar escutando as mensagens que chegam ali para ele naquele ponto, naquela janelinha ali, né? Então, entre si, eles não se conhecem, eles não sabem ali, eles não se comunicam entre outros, só que se comunicam com o Message Broker. Mas há um acoplamento no payload da mensagem, né? No contrato da mensagem, tá? Então, pensa o seguinte, quando a compra é finalizada, eu sei que o próximo passo é enviar um e-mail, correto? Se eu sei que o próximo passo é enviar um e-mail, eu tenho um tópico específico aqui no Message Broker que eu devo publicar a minha mensagem. E qual que é essa mensagem? Não é mais uma mensagem de compra, né? A mensagem de compra ela é processada, depois ela pode ser processada ali e criada uma outra mensagem de uma outra coisa, publicada em uma outra fila, em outro tópico. Mas pensa na mensagem de e-mail. Processei a compra e agora eu tenho que enviar um e-mail. E aí você coloca lá assim, ó, eu vou publicar aqui no meu Message Broker a seguinte mensagem, um corpo de e-mail, então é um payload lá, um JSON, né? Que ele tem um corpo de e-mail com um texto, ele tem um remetente e um destinatário. Vamos pensar na forma mais simples, tá? E o seu destinatário, quando você envia essa mensagem, publica essa mensagem, ela tem que estar num formato específico que o serviço de e-mail vai entender. Então, ela tem que estar esse é um ponto muito importante, que é um dos problemas de microserviços, né? Então, ela tem que estar num contrato específico. Então, o contrato que você tem de publicar essa mensagem nesse formato, ele tem que ser respeitado,
né? Então, por quê? Se eu publico uma mensagem que o destinatário está com destinatário e-mail e está como camel case, né? Se eu envio agora uma mensagem que está snake case, vai dar problema, porque eu não snake case, né? Eu não consigo entender aquela mensagem que você está me enviando. Então, você tem que enviar sempre no mesmo contrato que foi acordado aqui, entre o que o e-mail está esperando e o que você está produzindo. Então, há, sim, um certo acoplamento entre o formato das mensagens, né? O formato do que você está publicando e consumindo. Ficou claro? Ficou assim, ficou assim. Boa. Boa. Mais alguém aí? Tem algo a acrescentar? Comentários? Não? Sim? Boa, então, olha aqui, ó. Né? Eu ia falar aqui dos problemas, né? Então, assim, se tudo é bonito e legal, por que a gente não usa sempre microserviços, né? Porque, primeiro, aumenta a complexidade. Aquilo que você precisava fazer dentro de um único método, agora você está fazendo distribuído em vários serviços. Aumenta a complexidade do seu sistema. Isso é difícil de debugar. Você não consegue mais abrir a sua IDE lá, né? Apertar um F5 lá e ficar debugando, marcando breakpoints ali para falar, olha, aqui está vindo esse valor, aqui está vindo esse valor. Você não consegue mais fazer isso. Você debugar isso agora, tem que ter estratégias para debugar isso de forma distribuída. Você tem que monitorar isso bem monitorado para entender se essa mensagem que está saindo daqui, que está passando por aqui, que está passando por aqui, aonde que ela está chegando, qual que é o formato que ela está chegando. Então, você tem que monitorar isso muito bem. Monitoração tem outras coisas, né? Mas só para dar exemplo. Os contratos, né? O formato das mensagens que você está publicando e consumindo, eles têm que estar acordados entre os microserviços. Os testes agora, eles precisam ser distribuídos, né? Você tem que fazer testes entre os microserviços ali para ver se está funcionando tudo bem. Então, não é tudo legal, assim. Então, use com moderação, tá? Não é porque é legal, tem muita gente falando e tá tudo bonitão, que você precisa usar microserviço, tá? Você tem que usar microserviço, de fato, quando você começa, né? Até lembrando aqui dos slides lá no início, quando você começa a sentir as dores de usar um monolito. Então, quando você começa a sentir essas dores e fala, pô, tá na hora de eu migrar o meu sistema ou de começar um novo sistema em microserviços. Então, use quando for de fato necessário. Tá? Em geral, tem um artigo do Mark Fowler, que é bem legal, que chama Monolith First, né? Que é melhor você começar com um sistema monolítico e depois você ir quebrando ele ali em microserviços, entendendo o contexto do sistema, o que o sistema deve fazer, né? O que cada parte deve fazer. Então, é melhor você começar com o monolito, depois você vai quebrando ali. Bom, deu. Agora é com vocês, pessoal. Perguntas, dúvidas? O Martin já levantou a mão ali. Gabriele também. Pode falar. Vamos lá. Sobre o que você falou agora, tem algum padrão de escala que tem, tipo, tem alguma, tipo, algum estudo que provou que tem algum padrão, sei lá, algum threshold, assim, onde começar a usar microserviço faz sentido? Algum limiar? Não sei se faz sentido. Não tem. Certo. Porque o microserviço, ele não está totalmente ali, ele não é, as dores que você sente, eles muitas vezes são organizacionais, tá? Por exemplo, você tem equipes diferentes, o sistema está muito grande, você tem equipes diferentes, você tem muitas pessoas trabalhando no mesmo microserviço, você tem partes do microserviço que precisam ser escaladas, você tem, por exemplo, bibliotecas mais maduras em algumas linguagens, não em outras, entende? Então, assim, não tem uma bala de prata que você vai falar. Só use microserviço quando você precisar dessa forma. Não dá para dizer o quão grande é muito grande, né? Não dá para falar assim. Beleza. E assim,
O fato do sistema ser grande, não necessariamente você precisa quebrar ele em microserviços, tá? É muito mais das dores que você está sentindo do que necessariamente o sistema ser grande. Porque pensa num sistema grande, mas que tem 2 pessoas trabalhando nele, entende? Então, pô, não, então agora eu vou começar a quebrar em microserviços, mas aí você vai precisar de que essas pessoas elas tenham outras habilidades, né? Então elas têm habilidades para mexer com um sistema de monitoramento, elas têm que ter algumas habilidades para trabalhar com esses sistemas, com essa comunicação assíncrona. Então, muitas vezes, você não precisa do microserviço naquele momento, sabe? Até por uma limitação da empresa, momento do produto, né? Então, às vezes você começou com microserviço, começou com monolito, mas viu que, cara, tá indo bem, a gente tá entregando bem, não precisa escalar da forma como a gente acha. Então, assim, não precisa. Então, não é o momento de fazer microserviço. Outro ponto é que microserviço você precisa obrigatoriamente de rede, tá? Para se comunicar. Então, se é um sistema que roda no desktop do usuário ali, ou do supermercado, não sei, talvez não seja esse tipo de sistema que você vai fazer microserviço para ele, tá? Gabriele. Eu queria perguntar algumas coisas, na verdade, Opa. mas primeiro eu queria perguntar, por exemplo, você falou que o Martin Fowler, acho que era o Martin Fowler, né? Que falou, e ele menciona que vale a pena começar com um monolítico para depois ir para microserviços. Na sua experiência, em geral, nas arquiteturas de microserviços, você tem sempre ainda um componente monolítico também? Tipo, trabalhando junto com microserviços, né? Tipo, na arquitetura mais alto nível, assim, do sistema. Pode ter, tá? Você pode ter. Porque o que é a arquitetura de microserviços? É você ter vários serviços aqui se comunicando, né? E esses serviços, eles têm características comuns, né? Então, você tem sistemas independentes, sistemas que se comunicam ali por rede, por protocolos leves, quase sempre. E muitas vezes esses microserviços, eles podem ser frutos de você estar dividindo o seu monolito, né? Então, por exemplo, vamos pensar que você tem um monolito, né? A gente tinha aqui esse cara, e aí você fala assim, pô, eu vi que eu tenho a oportunidade de separar o envio desse e-mail em um sistema de microserviço. Então, agora você tem um sistema monolítico, tá? E agora você só tem um microserviço de e-mail. Então, você tem um sistema aqui que faz outras coisas, um monte de coisa, você tem um serviço que faz exatamente só o envio de e-mail. Passou um tempo, você tem um serviço que faz só o controle de estoque. Passou o tempo, você tem um serviço que tem só o produto. Né? Então, você vai migrando isso com o tempo, tá? Você não vai parar de uma vez e falar, porra, agora eu vou quebrar tudo aqui em microserviços e na próxima versão vai ser tudo microserviço. Isso daí é quase um tiro no pé que você vai fazer. Porque você pode errar muito, sabe? Você pode errar aqui e falar, não precisava desse serviço de e-mail. Melhor a gente fazer o serviço de e-mail aqui nesse sistema que a gente tem. Então, você pode ter, sim, serviços ali monolíticos que se comunicam com outros microserviços para executar parte daquilo que ele precisa executar. Né? Então, até dando exemplo aqui, o sistema que eu trabalho, ele chama Pega Aqui Envios, tá? E ali tem uma parte que a gente tem que buscar CEPs, tá? Buscar endereços. E aí a gente tem a gente tinha inicialmente, lá na primeira versão, né? Tinha ali algumas coisas que os CEP estavam ali dentro, né? Ele fazia a consulta do CEP dentro do monolito que a gente tinha. Então agora a gente tem um serviço só de CEP. Então a gente passa o CEP para ele ali, ele retorna informações do endereço, né? Que é o nosso querido Jaiminho, né? A gente apelidou ele carinhosamente de Jaiminho. Então, assim, você pode ir quebrando os microserviços ao passar do tempo. Não necessariamente você vai ter
de vez, assim, de uma única vez, todos os sistemas quebrados em microserviços. Tá? Não é mutuamente exclusivo, né? Não é. Como assim? Outra dúvida que eu fiquei, você falou, por exemplo, da influência aliás, da necessidade que microserviços têm de fazer um sistema baseado em rede, né? Uhum. Se isso incorre, tipo, se do ponto de vista de custo e de tempo até, isso incorre algum problema para o usuário. Porque eu penso assim, microserviços, do que eu sei, ingenuamente, eu não sei muito, mas ele surgiu principalmente com a popularização de nuvem, essas coisas. Né? Então, a computação de rede está muito distribuída, né, geograficamente, e tudo bem, está bem rápido, mas você tem que pagar pelo serviço que você usa, você tem que... Com certeza. Você tem que também contabilizar o tempo de comunicação do serviço. Né? E eu queria saber como é que está isso hoje, como é que está o cenário de microserviços hoje quanto a overhead de preço e de tempo. Rapaz, essa é uma pergunta que é uma pergunta chata de responder e eu vou responder depende, tá? Por quê? Porque de fato depende, tá? Depende muito do que você tem. De fato, quando você espalha microserviços, você quebra o seu sistema em microserviços, de fato você tem, você vai aumentar a latência de rede, você tem que pagar custo de infra, você tem que pagar um monte de coisa. E aí depende do requisito. Por exemplo, a gente tem aqui as cotações, né? A IntelliPost, o que a IntelliPost faz? Ela integra com várias transportadoras, né? Com N transportadoras ali, e quando você quer fazer uma cotação de frete, você, ao invés de integrar com várias transportadoras, você integra com a IntelliPost. Então, você manda ali os dados que você precisa do frete e ela te retorna essa cotação. Alguns marketplaces, eles usam a IntelliPost, Americanas, B2W e tal. E o que acontece? Eles têm um requisito o máximo que a IntelliPost deve responder, de resposta, tá? Então, por exemplo, ele só pode... Toda a cotação precisa ser respondida em até 700 milissegundos, se eu não me engano. Então, ou você responde isso, ou você perde a cotação, tá? Então, assim, depende muito do que você tem que fazer, tá? Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, aí você vai entrar com estratégia de cache, você vai entrar com outras estratégias que vai atender aquele requisito. O microserviço, quando você espalha ele dessa forma, de fato, você vai demorar mais para responder para o usuário final. E aí, o usuário final, aí depende, por isso que eu falei depende muito do requisito. O usuário final precisa daquela resposta naquele momento? Se sim, é um tipo de serviço que você vai fazer. Se não, você vai fazer talvez outro. Né? Então, depende muito do que você precisa fazer para falar que a latência de rede ela precisa ser muito baixa, o tempo de resposta precisa ser muito baixo. Então, depende muito, tá? Microserviços, no fundo, não é um tema novo, assim, tá? Apesar de ter se popularizado bastante, no fundo, são serviços se comunicando, são sistemas distribuídos. Né? Então, sistemas distribuídos já é uma disciplina antiga há muito tempo, né? Ficou, de fato, isso aí que tu falou é bem verdade, né? Foi popularizado muito por esse advento da nuvem, de você ter tudo na nuvem hoje, e muito pelas empresas, né, que estavam usando, Netflix, Google e tudo mais, então ajudaram bastante. Mas depende muito do que você vai fazer. Não tem uma resposta ali certa que vai resolver todos os problemas, tá? Essa resposta é ruim, né? Toda vez que depende... Mas você dá um panorama geral mesmo, só. Obrigado. Zana, vou fazer um último ponto aqui, tá? Aí a gente encerra. Eu queria que você falasse um pouco sobre a seguinte coisa. Quando você tem um sistema monolito, tá? Geralmente você tem ali, né, um banco de dados, mesmo se tiver mais do que um, você tem sempre um principal, um banco de dados. Lá dentro estão todas as tabelas. Quando a gente fala em microserviço,
e cada microserviço é um sistema, tá, inteiro. Embora seja pequeno, ele é um sistema inteiro. Tá? Só que quando a gente pensa, inclusive nesse exemplo que você deu, né, o sistema é um só, quer dizer, é um sistema onde o usuário consegue fazer compras, entendeu, pela internet. Então vai ter a tabela de cliente, vai ter a tabela de compras, tabela de pedido, tabela de tal. Quando a gente pensa no código separado, é mais fácil até da gente pensar que cada separação dessa agora vai ter o seu próprio banco. E, né, já sei disso apenas, né, comentando, quer dizer, vai haver duplicação, quer dizer, a tabela cliente, talvez ela tenha que estar em mais de um local. Tá? Queria que você discutisse um pouco disso. Boa. Existe um padrão que é um padrão nessa arquitetura de microserviço, que é um database por serviço. Tá? Então, cada sistema terá o seu próprio microserviço, seu próprio banco de dados. E por que isso? Né? Então, porque o contexto desse sistema aqui, desse serviço de compra, deixa eu voltar aqui, o contexto desse serviço de compra, ele não deve conhecer sobre o serviço de compra não deve conhecer ali sobre a logística, né, as transportadoras ali, toda a integração com parte logística, né? Então, aqui dentro é um sistema coeso que ele conhece muito daquilo que ele faz muito bem, né? Então, ele tem ali o seu próprio banco de dados. E assim será para cada um. Em geral, você pode replicar, né? Então, por exemplo, eu tenho o Walter falou aí de cliente, né? Mas, por exemplo, nesse contexto aqui, a gente pode ter um serviço de autenticação, né? Então, a gente pode ter aqui um serviço de autenticação, e esse serviço de autenticação, ele tem o seu próprio banco de dados que tem a tabela cliente. E esses outros microserviços usam esse sistema de autenticação para fazer a autenticação ali, para ver se está tudo ok, né? Então, ele vai passar ali um dado, um JSON, um dado token ali, alguma coisa do tipo, para que esses outros microserviços usem dessa informação. Quando você pode ter, né, esse tipo de comunicação aqui, HTTP, esses outros serviços, eles podem, por exemplo, se comunicar uns com os outros e buscar os dados que estão lá naquele outro microserviço, né? Então, pensa aqui, o serviço de compra. Ele precisa saber, por exemplo, se o produto existe. Vamos pensar nesse caso, o produto existe. Então, quando chega uma requisição para ele aqui, o que ele faz? Ele busca nesse outro microserviço a informação daquele produto, para ver se ele existe ou não. Então, esses microserviços, no fundo, eles estão se comunicando. Então, se eu preciso de um dado daquele microserviço, ao invés de eu consultar diretamente no banco de dados dele, eu exponho alguma forma que outros microserviços possam consultar esse dado. Rosana, mas peraí, só sempre para simplificar um pouco eu acho que até a sua resposta. A pergunta minha mais direta é o seguinte: pode acontecer de eu ter que replicar, entendeu, a mesma tabela, tá, em mais do que um banco de dados? Pode. Pode acontecer. E não necessariamente os campos da tabela vão ser os mesmos, certo? Não necessariamente. Não necessariamente, você pode ter uma certa inconsistência, né? Por exemplo, um dado que, em algum momento, o dado que existe numa tabela, ali num banco de dados, que a mesma tabela é replicada em outro banco de dados, mas tem uma entrada lá que talvez ela só exista no primeiro. Ainda ela não existe naquele segundo. Então, você tem que lidar com alguma inconsistência aí. Você tem que saber lidar com essa inconsistência. Beleza. Acho que é isso. Teve alguém que levantou a mão. É o Martin. Opa, fui eu. Quanto a essa questão... Martin Fowler. Quando essa questão de banco de dados, cada microserviço pode ser escalado em várias instâncias, né? E cada instância tem seu próprio banco de dados também? De um mesmo microserviço?
Não, em geral não, né? Em geral, o que você faz? Em geral, você pode ter estratégias de réplica, né? Então, você tem réplicas do banco de dados. Então, isso é uma estratégia do próprio banco de dados, né? Você tem um banco de dados, por exemplo, só de leitura e um banco de dados só de escrita, né? Então, isso aí te ajuda também a escalar. Então, você tem estratégias ali para escalar o banco de dados em si, né? Então, você pode escalar, por exemplo, o, o sistema em si, né? Com 4, 5, 6 instâncias e ter um banco de dados só, né? E aí você cria ali, você cria ali toda a lógica para que ele lide com várias conexões. Então, esse banco ele tem que lidar com várias conexões, não pode ter concorrência e tudo mais. Então, você pode ter vários serviços que lidam com um banco de dados, ou vários serviços, você pode replicar o próprio banco de dados para que seja mais escalável, enfim. Assim, tem como você replicar tanto o banco de dados, né, fazer réplica até para questão de segurança mesmo, e também você tem como replicar aqui o serviço e usar um banco de dados só, uma instância do banco de dados. Entendi. E outra coisa que eu pensei também é que no sistema monolito, você pode, tipo, traduzir a classes para microserviços quando você passa do monolito para os microserviços, certo? Por exemplo. Então, por exemplo, daria para aplicar padrões em microserviços? Por exemplo, eu posso ter um serviço singleton, por exemplo. Faz sentido isso? Ou foge muito do que da proposta do microserviço? Como o Walter falou, cada microserviço é um sistema completo, né? Então, encare assim, você está desenvolvendo um serviço de envio de e-mail. Dentro desse serviço de envio de e-mail, você pode aplicar todos os padrões de código que a gente conhece. Então, você pode aplicar lá singleton, pode aplicar factory, pode aplicar N padrões dentro desse microserviço. Ele é um serviço como qualquer outro, ele é um sistema como qualquer outro aqui, né? Mas ele faz exatamente, ele é independente e faz exatamente aquilo que ele precisa fazer. Mas eu posso aplicar padrões de código aqui dentro, né? Mas Então, padrões entre serviços é possível? Ou sim, nem faz sentido? tem vários padrões. Eu vou até, quer ver, tem um site bem legal aqui, que vocês podem dar uma olhada depois, chama, deixa eu pegar esse cara aqui, Services.io. Esse site aqui, ó, esse site aqui é muito legal. Onde que eu mando isso aqui no chat, hein? Aqui, esse site aqui, ó. Esse site aqui ele é bem legal e ele fala exatamente de padrões em microserviços, tá? Se a gente vier aqui em Patterns, então a gente vai ver padrões em microserviços. Então a gente tem aqui N padrões, ó, Anti-Corruption Layer, String Application, ó, um database para o serviço. Então ele explica aqui as técnicas, o que você tem, pode ter, né, transações, né? Então, padrões de transações, agora você não tem mais uma transação monolítica, né? Você tem uma transação distribuída. E como você faz transação distribuída e você garante que se em algum momento você precisar, você consegue fazer rollback de todas esses commits que você fez, né? Essas transações que você abriu. Então, tem N padrões aqui, bem legal, você pode usar, pode consultar aqui. E, em geral, eles são mais padrões a nível arquitetural, não falam muito de código, né? Não entra num nível muito granular. Tem padrões de observabilidade, log aggregation, por exemplo, access token, circuit breaker. Então, tem vários padrões aqui que vocês podem olhar, e eles falam, em geral, mais sobre o nível mais arquitetural, né? Acho que alguém tinha levantado a mão também. Você falou quando você replica os bancos de dados, você espera inconsistência, né? Você praticamente promove inconsistência. Uhum. Eu queria saber se existe... Acho que é uma pergunta que até não é tão... eu imagino que sim, mas eu quero ter essa visão sua.
sobre uma preferência e um padrão assim de utilizar com microserviços bancos de dados não relacionais. Por conta do ambiente de nuvem, da escalabilidade de nuvem e dessa questão da inconsistência, né? Porque pensando, tipo, do ponto de vista relacional, em geral a gente fala que não tem que ter inconsistência e tudo mais, mas geralmente é sobre um único banco de dados, né? Não entre banco de dados. Então, eu não sei se existe, tipo, por causa dessa inconsistência, uma restrição a se utilizar bancos relacionais. Eu queria saber se por causa desse tipo de problema, é melhor usar banco de dados relacional ou não relacional? isso. Cara, não tem. Até porque você tem algumas limitações dos bancos de dados relacionais também, né? Por exemplo, o Postgres, se eu não me engano, quando ele suporta até 1 tera, acho que é 1 tera, né, de dados. Então, quando ele passa disso, já começa a ser inviável, né? Então, você tem algumas restrições dos próprios bancos de dados ali que talvez seja melhor você usar outro. No fundo, depende muito do problema que você está resolvendo, né? Então, se esse serviço aqui, ele clama por por um banco de dados relacional, use banco de dados relacional, mas se não, eu vi ali que é melhor eu usar banco de dados não relacional por algum motivo ali do meu problema, não tem também problema, pode usar banco de dados não relacional. E nada impede você de usar bancos diferentes, tipo, de naturezas diferentes mesmo, para cada microserviço. Por exemplo, um microserviço me veio na cabeça agora de Uber, para mapa, para posicionamento geográfico e tal. Você tem que usar um banco de dados diferenciado. Né? Isso, exatamente. Banco de dados. Pode ter um banco de dados em grafo, um tipo de microserviço, pode ter um banco de dados baseado em colunas em outro, pode ter um banco de dados relacional, pode ter um banco de dados não relacional com documentos, um banco de dados não relacional com arquivos. Então, assim, não tem restrição, sabe? É muito resolver o problema que você tem ali e o que se encaixa melhor. Acho que isso é uma coisa que, assim, tem que ser reforçada. É entender qual que é a melhor tecnologia para o problema, né? Você não vai se adequar à tecnologia. A tecnologia que vai se adequar ao seu problema, né? Mas eu acho que era isso? Sim, sim. Boa. Beleza? Pessoal, então acho que está ótimo. Tá? Já são, né, 8h20. Legal, né? Perguntas interessantes aí, né? Foram feitas. Espero que, né, tenha esclarecido. Tá? Então, gostaria de agradecer ao Zanan. Zanan, obrigado aí mais uma vez. Valeu. Tá? É sempre bom ter você, ou escutar você falando aí nas aulas, né? Geralmente eu te chamo, né? Para dar uma palhinha aí. Então é isso, pessoal. Obrigadão. Eu vou então parar a gravação aqui.